O futebol brasileiro é movido por fantasmas que insistem em voltar do passado exatamente nos momentos mais dolorosos da nossa história. A eliminação precoce da seleção brasileira reacendeu um debate inflamado que tomou conta das redes sociais e dividiu o país inteiro em torno de um único lance crucial: a cobrança de um pênalti. Quando a bola parou na marca da Cal e o destino de toda uma nação dependia daquele chute, o peso da camisa pareceu se multiplicar. A falha na execução trouxe à tona uma enxurrada de críticas direcionadas à principal estrela da nossa geração atual, Vinícius Júnior. Mas o que ninguém esperava era que a internet fosse resgatar uma das declarações mais emblemáticas e dolorosas de toda a história do futebol brasileiro para traçar um paralelo quase místico entre o que aconteceu agora e o drama vivido por Zico na Copa do Mundo de 1986. Nas últimas horas, torcedores e analistas resgataram uma entrevista histórica do lendário técnico Tele Santana, e as palavras do mestre se encaixam perfeitamente no cenário de crise que a seleção vive hoje. O questionamento que ecoa em cada esquina, em cada grupo de mensagens e em cada mesa de debate é claro: Vinícius Júnior deveria mesmo ter assumido a responsabilidade de bater aquele pênalti decisivo, ou a comissão técnica cometeu um erro estratégico fatal ao permitir que ele fosse para a cobrança mesmo sem estar nas condições ideais. Para compreender a fundo o tamanho dessa polêmica e como o passado explica o presente, nós precisamos voltar no tempo e olhar para uma ferida que o torcedor brasileiro achava que já estava cicatrizada, mas que continua sangrando. Em 1986, o Brasil enfrentava a França em um jogo épico pelas quartas de final. O placar estava empatado quando a seleção teve um pênalti a seu favor. Zico, o maior craque daquele time recém-entrado em campo e sem o ritmo ideal de jogo após se recuperar de uma grave lesão, pegou a bola. O desfecho daquela história todo mundo conhece: o goleiro defendeu. O Brasil acabou eliminado nos pênaltis e aquela imagem de Zico lamentando se tornou símbolo de uma geração brilhante que ficou sem a taça. Anos mais tarde, o técnico Tele Santana fez uma revelação cirúrgica. Ele admitiu que um batedor de pênaltis não pode ser escolhido apenas pelo nome, pelo tamanho de sua idolatria ou pelo clamor da torcida, mas sim pelo momento psicológico e físico exato daquela partida. Tele argumentou que por mais genial que o craque seja, o futebol pune quem ignora o contexto imediato do jogo. E é exatamente aí que o paralelo com Vinícius Júnior se torna assustadoramente perfeito e acende um sinal de alerta sobre como a seleção brasileira continua cometendo os mesmos erros de gestão de grupo e de leitura de jogo há décadas. Vinícius Júnior chegou ao torneio carregando nos ombros a expectativa de ser o protagonista absoluto, o homem que herdaria o trono de líder técnico da equipe e traria a alegria de volta ao futebol brasileiro. Durante as partidas, a pressão sobre ele foi desumana, com marcações duplas, faltas duras e uma cobrança externa gigantesca por desempenhos brilhantes a cada minuto. Quando o momento do pênalti decisivo chegou, o cansaço acumulado, o desgaste emocional de uma partida tensa e a responsabilidade de carregar o peso de mais de 200 milhões de torcedores estavam visíveis em seu semblante. Ao resgatar a fala de Tele Santana sobre Zico, os torcedores na internet começaram a questionar se a história não se repetiu diante dos nossos olhos, com o jogador monumental sendo exposto a uma situação extrema onde as circunstâncias jogavam contra ele. Por que a comissão técnica não avaliou quem estava em melhores condições psicológicas e físicas naquele instante, em vez de simplesmente apostar no peso do nome do principal craque? Essa comparação não diminui a grandeza de Vinícius Júnior, assim como o erro de 1986 jamais diminuiu a genialidade eterna de Zico, mas coloca uma lupa gigante sobre a preparação mental e a liderança dentro de campo. O debate que tomou conta da web mostra que o torcedor brasileiro cansou de ver decisões tomadas no piloto automático, sem a frieza necessária que os momentos de mata-mata exigem. A eliminação dói porque expõe que, mesmo mudando as gerações, os problemas estruturais e a falta de uma estratégia psicológica sólida continuam sendo o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira. Agora, o futebol nacional se vê novamente diante do espelho, precisando entender que o talento individual, por mais espetacular que seja, não pode caminhar sozinho sem uma estrutura coletiva e um planejamento que proteja os seus principais talentos nos momentos de maior vulnerabilidade. A história se repete para quem não aprende com ela. E o resgate da sabedoria de Tele Santana serve como um aviso severo de que o futebol moderno exige muito mais do que apenas escalar os melhores. Ele exige entender o fator humano por trás de cada camisa amarela.
Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica no ar e que promete render muitas discussões nos próximos meses é se essa lição finalmente será aprendida ou se continuaremos reféns dos mesmos dramas nas próximas competições. O debate está longe de acabar, e a reconstrução do futebol brasileiro passa obrigatoriamente por responder a esses questionamentos com coragem e lucidez. Se você concorda que faltou uma leitura melhor da comissão técnica naquele momento ou se acha que o craque tem mesmo que assumir a responsabilidade independentemente do cenário, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas análises profundas sobre o futebol, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica envolvendo Vinícius Júnior e o fantasma de 1986.